Paz do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, né? Aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, e em uma data especial, não é isso? Numa virada de ano, no primeiro dia do ano de 2026, tá? E, claro, feliz 2026 para quem assiste agora, né? Ou no início do ano, porque a virada de ano é uma mudança, não é isso? Uma mudança no tempo, porque nós somos regidos por tempo, nós entendemos e vivemos isso, o tempo, né? Mas quando estivermos na eternidade, o tempo não fará efeito para nós, assim como não faz para Deus, tá? Então, é uma mudança de tempo, uma virada, então nós devemos também virar a nossa mente, nosso pensamento para Deus, sempre. E digo isso a você, a todos nós, de fato, que estamos buscando a Deus, que queremos uma comunhão maior com Ele, tá? Né? Então, começaremos com mudanças. E por que não falar de uma mudança que está escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo do amor, que está escrita em Gálatas, né? Antes, uma breve oração, tá? Meu amado Pai, amado Senhor, que o Senhor nos conceda as mudanças que precisamos, Pai, pois é o grande objetivo da Tua palavra, da palavra que o Senhor nos deixou escrita, do Teu manual, é o grande objetivo que nós nos mudemos internamente, que nós nos mudemos por dentro, para alcançarmos a Tua face, a convivência eterna contigo, meu Pai, o perdão pelas coisas que fizemos. E desejamos essa mudança, expressamos que desejamos essa mudança, por isso estamos aqui te buscando e buscando os teus ensinamentos, meu amado. Então que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos guie, nos direcione a tua presença eternamente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o assunto de hoje é interessante. Novamente interessante, e sempre é, pois é a palavra de Deus, né? Ele vai estar escrito em Gálatas, deixa eu pegar aqui a Bíblia, em Gálatas 5,19, tá? Deixa eu abrir aqui. Mas eu vou ler aqui pelo computador. Gálatas 5,19 vai estar escrito da seguinte forma: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Aí tem uma lista, segue-se uma lista, não é isso? Mas nós vamos parar nesse versículo aqui, tá? Vanilson, o que é que tem a ver uma mensagem assim, de mudança? Meus amados, nós temos que mudar para acompanhar aquilo que Deus deseja de nós. Entendem? Há uma discussão muito grande, não entre teólogos, mas entre as pessoas que estudam teologia, que iniciam, né? Você é salvo por obras, você não é salvo por obras. Você é salvo por obras, você não é salvo por obras. Há um conjunto. Não é salvo por obras, de fato não é. Quando é uma pessoa que não tem como se agarrar a Deus até o momento final da sua vida, que o único momento que ele teve para se abraçar com Cristo foi nas suas respirações finais. Como nós vimos em alguns momentos, em alguns vídeos, as pessoas aceitam Jesus no momento exato da sua morte. Tiveram tempo de se arrepender. Conseguiram. E eles conseguiram a misericórdia de Deus e não necessitaram de obra para isso, porque Deus é misericordioso. Entendem? No entanto, a quem decide seguir a Cristo, não há como discutir. As obras não vão te salvar, porque a Bíblia diz assim, mas elas vão evitar que você seja condenado ao fogo do inferno. É as obras. Não tem o que discutir. Tá? Elas vão. Se você tem conhecimento da palavra, se você tem conhecimento de Deus, e continua a praticar coisas ruins, coisas más, coisas que Deus não aprova, só há um destino: inferno. Salvo
se tiver o arrependimento. Isso é claro. A Bíblia deixa isso claro. Quando a gente vai fazer os estudos, entendemos isso, né? Então, tudo bem. Até aí. E aí, meus amados, quis trazer Gálatas 5,19, pois há questões aqui que elas não são tão claras, principalmente em pregações, não são tão claras às pessoas. Claro que é. Imagine você, Vanilson, que é o adultério. Adultério todo mundo sabe que é pecado, não é isso? O adultério é a relação sexual de uma pessoa casada com alguém que não seja o seu cônjuge. Com alguém que não seja o seu cônjuge. Aquilo é um adultério, aquilo é um pecado contra Deus, uma obra da carne. E a quem não se arrepende, Deus diz o destino, né? Destino. A quem se arrepende, Deus também mostra um destino, o perdão, a sua benevolência, a sua aceitação. O arrependimento é também o deixar de praticar. A Bíblia também pede que os pecados sejam confessados. Né? Pecado contra Deus seja confessado a Deus. Pecado contra as pessoas sejam confessados às pessoas. Eu pequei contra você, me perdoe. Pequei contra o Senhor, me perdoe. Não é? Não é isso ou não? O adultério é muito simples, mas aí fala o adultério, fornicação, impureza e lascívia. Fornicação também conhecemos, a definição dela é bem tranquila. O sexo fora do casamento são pessoas que não são casadas oficialmente, namorados, noivos, essa coisa, né? Conhecemos bem essa definição. Também é pecado contra Deus, e são pessoas que não serão aceitas no céu enquanto não se regularizarem, né? O arrependimento também quer dizer isso, você regularizar-se. É uma forma de ver também, tá? Impureza e lascívia. Eita, começou a aparecer as coisas aí, não foi? Porque o que é que se define por impureza, por lascívia? A lascívia, nós vamos vê-la juntamente com outros nomes, tá? A lascívia anda junto com a concupiscência, com a luxúria. E aí, nós vamos ver essas definições, tá, meus amados irmãos? Por que, Evanilson? Porque a gente não tem isso como de costume. Precisamos entender o que é para não cairmos nesses pecados e não sermos condenados por Deus. Tá? Concupiscência é o desejo, a cobiça desordenada. Tá? É a raiz da inclinação pecaminosa, um impulso. Isso é uma concupiscência. A luxúria é um desejo intenso, descontrolado pela sexualidade. A lascívia é a conduta de sexualidade. São pecados que Deus nos mostra bem que nós precisamos entender. Ele nos mostra qual é o pecado, mas nós precisamos entender com clareza o que eles significam. Tá? A concupiscência é um termo abrangente, né? Inclui o desejo sexual desregrado, concupiscência da carne é mais amplo. O apóstolo João fala de concupiscência da carne e dos olhos. Concupiscência, então, lascívia, nós podemos entender como aqueles pecados que as pessoas podem gerar. Vamos ver se você vai entender. Que as pessoas podem gerar despertando desejo sexual nos outros ou em si mesma, ou aflorando aquele desejo sexual em si mesma. Vanilson, exemplos são aquelas falas indevidas, aquelas piadas sexuais, imorais, que despertam desejo em outra pessoa, que você não poderia despertar, não é o seu cônjuge, entende? São pecados contra Deus. Ou você não é casado, ou você não tem essa permissão, entende? Não tem uma sexualidade liberada, permitida por Deus. Que a única sexualidade permitida por Deus, liberada por Deus sem ser pecado, é dentro de um matrimônio, dentro de um casamento.
E aí você não tem essa autorização de Deus, você não tem essa autorização pela Bíblia. Não é isso? Então você está cometendo o pecado de luxúria, de lascívia. Entende? Quando a Bíblia fala cobiça dos olhos também, quando Paulo diz isso, é exatamente o que ele fala. O olhar também desperta esse tipo de interesse sexual. Não, claro que sim. Claro que sim. Enquanto eu estive andando de forma errada, isso acontecia muito. Eu tinha me decepcionado, né, num período da vida, tinha me decepcionado porque percebia que as meninas gostavam muito de homens que vinham aqui, na fala, no ouvido, que conversavam, de homens que tinham lábia. Eu não era um desses. Nunca fui, nunca tive desejo de ser. Né? Isso me entristecia porque eu perdia as meninas que eu gostava, vamos dizer assim, que me chamavam a atenção, eu perdia para esses que tinham a lábia, né? No entanto, outro caminho se abriu. Isso é uma experiência própria, um testemunho. Outro caminho se abriu. Foi o do olhar. E aí eu percebi que quando existia um olhar que falava muito mais do que palavras, eu entendi isso. E aí foi onde eu percebia que existia alguma intenção, né, comigo, pelo olhar da pessoa, e aí respondia. Entendem o que eu quero dizer? O olhar também gera isso, também gera lascívia, também gera a impureza, a luxúria. O olhar é muito forte nesse sentido. E é uma das coisas proibidas por Deus. Entende? Ao modo de falar, que desperte interesse ou desejo sexual em outra pessoa, é proibido por Deus, é lascívia, é luxúria. O modo de olhar que desperte interesse ou desejo sexual em outra pessoa, ou mostre interesse sexual seu em outra pessoa, é lascívia, é pecado contra Deus, é luxúria. Não é isso? É concupiscência da carne, é pecados. E não estão aptos para o reino dos céus as pessoas que operam em tais coisas. Entendem isso, meus amados? Uma definição mais clara vai estar escrita aqui. Significado. É um comportamento desregrado, indecoroso. É um comportamento, as roupas, tá? É um comportamento indecoroso, sensual ou licencioso que demonstre total falta de vergonha ou controle moral. Pratica a devassidão e luxúria. Entendem? As roupas também são isso. As roupas, os olhares, falas, são isso, né? Exemplo, envolve o comportamento que estimula o desejo sexual em si ou nos outros. Qualquer tipo de comportamento que estimule isso é pecado contra Deus. Não é isso? Como palavras, piadas de duplo sentido, atitudes ou roupas que levam a pensamentos imorais e ato de alimentar fantasias sexuais. É libertinagem e não se preocupa com o Deus que pensa sobre... Não está se preocupando com o que Deus pensa sobre o seu comportamento. Meus amados, o que isso significa? Isso significa que devemos mudar se queremos alcançar o céu. Devemos, sim. Não só devemos, nós podemos, conseguimos mudar, como eu. Assim como eu. Já estive nesses pecados contra Deus, né? E aí, uma coisa interessante é de que a gente pensa assim, deixa eu fazer aqui devagarzinho, porque é coisa simples, é coisa leve, eu posso. É um olhar desejoso. Passou uma mulher ali, no caso de um homem, passou uma mulher ali que chame a atenção e o homem dá aquela analisada, né? No caso da mulher, a mesma coisa. Passou um homem ali que chame a atenção dela e ela dá aquela olhada, é lascívia. É um pecado contra Deus. É um pecado que Deus abomina. Entendem isso? E uma coisa interessante, uma coisa muitíssimo interessante é de que o inimigo das nossas almas, ele coloca dentro do seu coração e do meu que você pode.
Você que está assistindo pode fazer, pode, porque é pequeno, não causa uma vergonha, não vai causar uma vergonha. Eu vou poder fazer, pode. Ele coloca dentro das nossas mentes que nós podemos fazer, por ser simples. Mas diz, olha, não aceito que façam com você, não aceito que um companheiro seu faça, que uma esposa sua faça, que o seu esposo faça. Mas você pode. O inimigo trabalha dentro das nossas mentes dessa forma, dizendo que nós somos a exceção, nós podemos porque iremos nos arrepender. Mas é uma verdade, uma mentira maldita. Uma verdade não aceita por Deus. Ninguém pode fazer isso. Ninguém é apto a isso. A desobedecer a Deus achando que é melhor do que os outros. Isso não existe na Bíblia. Não existe tal permissão na Bíblia. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que o inimigo usa muito é dizer, olha, que ele usou muito comigo também, era implantar na minha mente de que meu cônjuge estava fazendo algo errado. E aí ele dizia da seguinte forma, dizia dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Dizia, ó, tu tá vendo que tua mulher, teu marido, tá fazendo coisa errada, não tá? Tu tá percebendo isso, não tá? Tu vai deixar isso quieto. Era o que o inimigo usava. Tu vai deixar isso assim, desse jeito? Rapaz, se fosse tu, não ia não, viu? Tua fama vai ficar boa não, né? Tua fama vai ficar feia. E aí, qual era a resposta? Ele mesmo induzia, dizia, olha, faz o seguinte, antes de fazerem contigo, vai e faz. Porque aí ameniza a situação. Pelo menos tu fez, tu descontou, qualquer coisa nesse sentido, tu se vingou até do que não existia, do que não tinha sido feito, mas ele colocava como se houvesse sido feito e que ele trabalha na mente da gente dizendo que o cônjuge está fazendo algo contra, então vai você e faz também. Vai você e faz também, por que não? A pessoa está fazendo ali, por que só tu não pode? E aí a minha resposta é, porque a salvação, a resposta de Deus é porque a salvação é individual. Se o cônjuge faz, ali se a outra pessoa faz, quem vai responder por aqueles atos é aquela pessoa, o seu cônjuge. E ele vai responder como um individual. Deus vai dizer, olha, tu traía, tu era infiel nos teus olhares, tu era infiel nas tuas falas, nas tuas roupas. Então, não vai poder ser aceito aqui. Assim Deus diz conosco também, você foi influenciado pelo inimigo, pela fala, mas a Bíblia é clara, ela diz, não peque, não peque. E você achando que estava fazendo certo, pecou quando eu disse que não pecasse. Não vou aceitar você aqui. Não posso aceitar você aqui, porque estava lá o meu manual, dizendo que não pecasse. E você quis pecar, dizendo que a outra pessoa pecava e por isso você pecava. Mas a Bíblia não justifica assim, a minha palavra não se justifica desse jeito. Então o seu destino não é aqui no céu comigo. Deus vai dizer assim, tá? O que quero dizer com isso? Quero dizer que a salvação é individual. Independente de que alguém faça alguma coisa, não queira se vingar fazendo a mesma coisa. Não queira, porque aí você bota em risco, bota em jogo a sua própria salvação. Entendem o que eu digo? A sua própria salvação. Se você bota em risco a sua própria salvação, significa que você está se expondo a ir para um lugar que ninguém quer ir, a um lugar que você não quer ir. Não vale a pena. O que quero dizer que não vale a pena. O que vale a pena é você seguir a palavra de Deus, o que Deus nos diz para fazer. É isso que vale a pena. Sempre. Tá? Independente de outra pessoa, essa questão de que os argumentos de que o inimigo usa, de que você vai passar vergonha porque outra pessoa está fazendo, não vai. Deus vai recompensar em tudo. Deus vai revelar se há alguma traição. Deus vai mostrar tudo o que pode ser feito, mas nunca entre no mesmo caminho. Tá, meus amados? Porque a sua salvação é o que está em risco. A salvação é individual. É isso mesmo, como você pronunciou aí. Tá? A salvação é individual. Tá? Vamos ver aqui. São essas as coisas que eu tenho para trazer hoje, meus amados. Pois, junto com a mudança de
tempo, junto com uma mudança de ano, ou antes dela, ou durante ela, ou depois dela, em todo o tempo nós devemos mudar a nossa mente e nos adequar ao que o Senhor fala, para caminharmos como Ele caminhou e como Ele diz que caminhemos para alcançarmos o céu, tá? Então, meus amados irmãos, que a mensagem de Deus seja clara, tá? Não pequemos contra Deus em nenhuma das coisas que pensamos, até naquilo que pensamos ser simples, né? E que não cometemos esses pecados contra Ele, nem contra as pessoas, tá? Que seguimos sempre com o alvo, com o nosso foco no céu. Abraço e até o